Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Então vamos, aula 217, YouTube, e no geral é 588. Então vamos para as perguntas. Primeiro. Feminino, 62 anos, casada. Tive Covid-19 há 1 ano e ultimamente tenho dores nas costas, não sei se é o pulmão, principalmente o direito. Faço meditação Shinsokan pela manhã e leio Sutra Sagrada para os antepassados. Muito obrigada. Bom, como você mencionou que teve Covid, é recomendável, por ter dito que teve Covid, está pensando que pode ser consequência do Covid que está dando esse problema nas costas e no pulmão. Bom, então é recomendável que vá primeiramente no médico para ver o que ele diz, constatar o que se trata, ok? E caso seja o pulmão, e não tenha nada a ver com o Covid, pode ser consequência da insatisfação e ressentimento que tem do esposo. Então, pode isso daí somatizar a parte desse ressentimento em forma de problema no pulmão, ok? E as dores nas costas, o Dr. Frank Caprio menciona que geralmente ocorre com pessoa quando não se sente amada. E às vezes o marido é muito secão. Não estou falando que você que escreveu, o marido seja muito seco, mas tem pessoas que muitas vezes ficam muito concentrado no que está fazendo e esquece de dar aquela atenção. Por isso é importante que também mude o seu modo de viver. Ao invés de fazer algumas coisas reclamando, resmungando, faça agradecendo. Já que está com tempo para reclamar, então aproveite esse tempo para agradecer. Não é verdade? Aí junta o útil ao agradável. Feminino, casada. Faço tratamento de câncer de mama metastático em ossos. No caso, está na coluna e bacia. No caso de coluna, isso teria a ver com meus antepassados diretos ou não? Na questão do cônjuge, tenho muitas mágoas que tento perdoar, mas está difícil. Meu pai também, que eu amava muito, faleceu e a gente era muito ligado. Mas devido à sua doença no final, ele não se lembrava de mim e faleceu achando que eu não estava lá. Gostaria que me orientasse como proceder. Bom, a coluna é antepassado desde que seja aqui nessa parte superior, ok? Na parte da bacia não é antepassado, não. Okay? Não pode ficar jogando culpa no antepassado, não. É com cônjuge, tá? Insatisfação, reclamação, mágoa que tem do cônjuge. Agora, você disse, tento lembrar. Quando fala tento perdoar, você não vai conseguir perdoar. É igual aquela pessoa que fumante e fala, vou tentar parar. Não é tentar, é decidir. É decisão, é tomar decisão, ok? Então não adianta falar, eu vou tentar, não conseguir. Então quando se parte dessa premissa, vou tentar, já parte com aquele pensamento, acho que eu não vou conseguir. Então quando toma a decisão, eu vou conseguir, é diferente. Então eu vou fazer, eu vou perdoar. Leia lições para o cotidiano e tome a decisão de perdoar, tá? Então agora lembre o detalhe do Agacha, do Edgar Cayce, todos eles mencionaram sobre a lei da causa e efeito. E quando perguntavam o caso do Edgar Cayce, ele em estado de hipnose respondia que você fez a mesma coisa em outras encarnações. E Agacha, ele diz,
procure não entrar em luta, ao invés de entrar em luta, ficar brigando, reclamando, analise a lei da causa e efeito. Ou seja, se você está sofrendo uma situação presente, o efeito é agora, é porque anteriormente você fez uma causa. Você causou o mesmo problema numa vida anterior e por isso que manifesta-se agora. Não é castigo de Deus, é simplesmente uma atuação da lei da causa e efeito. Então, nessa encarnação, você é vítima, ou seja, mas você nessa encarnação. O efeito é você vítima, mas a causa, você foi agente e causador do problema. Então, por isso, se deseja melhorar mesmo, não adianta só saber do que tem que ser feito, mas fazer mesmo. Então, nesse ponto, é importante que tome a decisão de ser feliz. Muitas pessoas pedem orientação e não praticam porque, no fundo, não quer ser feliz. No fundo, quer continuar sofrendo. Inconscientemente, quer continuar sofrendo. Ou seja, ela está agindo contra si própria, porque ela não quer ser feliz e depois reclama que não é feliz. Mas quando tem que praticar, não pratica. Então, faça no mínimo 50 vezes por dia a oração do perdão para o marido, agradeça 1 quilo de feijão ou 1 quilo de milho, aquele de pipoca, aquele pequenininho. Não aquele grandão, não, muito menos aquele peruano que é maior. Milho de pipoca, ok? Para terceira. Feminino, 71 anos, viúva. Contraí uma bactéria ou micobactéria, possivelmente em uma cirurgia. Já fiz muitos exames e continuo fazendo para identificação e posterior tratamento. Peço que me oriente, por favor, pois isso já se arrasta há meses. Muito obrigada. Por que a bactéria te atacou? Porque você deu a oportunidade para que te atacasse. Mas qual a oportunidade? A desarmonia, ressentimento, mágoa é a oportunidade para ser atacada por bactérias. Exatamente o que está na revelação divina da grande harmonia. E agora, tem um suspeito de quem você guarda a mágoa é do marido que faleceu. Por isso, com certeza, você teve alguns momentos que ficou aborrecida, chateada, magoada. Então, faça uma oração para o seu marido, aproveite junto e agradável. Faça uma sutra 21 dias para o seu marido, mas antes da sutra, evoque o nome dele e faça a oração do perdão pelo menos por 20 minutos, ok? E depois, em seguida, leia a sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E também, caso você tenha mágoa, ressentimento de um genro, a nora, filhos, pratique o OP, 30 orações de perdão por dia para cada um. Quarta pergunta. Masculino, 39 anos, solteiro. Recentemente trabalhei de ajudante em uma construção de uma casa e, puxando os materiais pela corda de cima da laje, senti uma fisgada no meio do peito, tipo abrindo o peito. Fui ao médico, tomei todos os remédios receitados, mas ainda continua a dor. Um médico disse que poderia ter ficado com costocondrite. Queria uma orientação. Bom, mais ou menos no ano de 1982, a empresa onde eu trabalhei, me aposentei, um colega da empresa veio falar comigo. Ele tinha um problema também, dores no peito, e os médicos não identificavam do que se tratava. 4 médicos que ele foi, nenhum deles identificou. Então eu disse o seguinte: se você está com dor no peito, você guarda um ressentimento do amigo do peito. Aí, na hora ele falou, meu irmão, é meu irmão. E eu tenho 47 anos, ele tem 45, nunca brigamos, nunca discutimos, nunca aconteceu nada conosco. Sempre em harmonia total. Mas agora, depois que passamos dos 40, por uma coisinha de nada, discutimos. Então eu disse o seguinte: você veio falar comigo, mas quem vai resolver o seu problema é você, não sou eu. Eu vou te orientar o que você tem que fazer. Então, você vai praticar a oração do perdão 40 vezes, 50 vezes por dia para o seu irmão durante um mês. Durante 30 dias. No 31º dia, vem a tarefa número 2, que é a mais difícil.
você vai pedir perdão para ele, mesmo que você tenha 500% de razão. Aí ele falou, eu vou fazer. Eu me assustei porque ele não se esquivou. Ele falou, não sei o quê, mas ele está com não sei o quê, que ele me aprontou, não sei o quê. Ele falou, eu vou fazer. Aí, só que ele não completou os 30 dias que eu falei. 12 dias depois, chegou o Natal, e o Natal foi na casa da mãe dele, na cidade de Campinas. Ele chegou primeiro, estava sentado no sofá, conversando com a mãe, com a irmã, e nisso chega o irmão, com a família, e na hora que o irmão estava entrando na sala, ele falou lá do sofá, preciso falar com você. E o irmão disse, eu também preciso falar com você. Ele levantou, foi até a direção do irmão, e o que as pessoas pensaram? Vai sair briga. Só que ele chegou perto do irmão, levantou o braço e falou, eu quero que você me perdoe. O irmão falou, não, eu quero que você me perdoe. Aí os dois se abraçaram, começaram a chorar, pedindo perdão. Não ficou ninguém na sala, somente os dois, todos ficaram emocionados de ver dois irmãos se abraçando, pedindo perdão, chorando. Aí todos foram para a cozinha. Aí depois, em janeiro, ele veio me contar o resultado. Ele falou, naquele dia, eu que não estava conseguindo me alimentar, comi 3 vezes mais. E a dor no peito sumiu. Aí minha mãe interrompeu na hora da ceia e disse, pessoal, quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho 73 anos, eu tive 73 natais, mas esse foi o mais bonito da minha vida. Então esse é o resultado de quem pratica realmente. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 57 anos, casada. Há 1 ano tenho dores constantes na lombar. O que posso fazer para melhorar? Eu recomendo um livro que eu sempre já sabe o que eu vou dizer. Lições para o cotidiano. Não pense em perdoar. Perdoe agora mesmo. Um dos casos que eu falei sobre isso, a pessoa se curou, foi na hora, no mesmo instante. Em Brasília foram 2 casos. E uma delas a pergunta e resposta, e a pessoa que perguntou falou, é problema de qual antepassado? Eu falei, não, é do maridão, perdoe agora. Quando eu falei, perdoe agora, ela sentiu uma pontada na coluna, na parte de baixo, como se alguém tivesse pegado uma caneta e espetado nas costas dela. E nunca mais teve problema, nunca mais teve esse problema. Tá? E tem muitos outros casos também. Então, perdoe agora mesmo e leia Lições para o Cotidiano. Outra pergunta. Feminino, 58 anos, casada. Há 40 anos convivo com meu marido alcoólatra, meu pai que bebe todos os dias e agora meu filho bebendo muito. Estou cansada dessa vida e preocupada demais com meu filho. Não casei para separar. Preciso de ajuda, por favor. Leia o capítulo 1 do livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Mas só ler não resolve o problema. É importante praticar o que está mencionado lá. E a receita é praticar exatamente o que está citado, a explicação que eu dei, de ver a natureza divina do marido. Ao invés de pensar que ele é viciado, que ele é alcoólatra, apague isso da mente e só pense que ele é filho de Deus. Só contemple o Deus interior dele. Só acredite que ele é filho de Deus e substitui aquele pensamento de que ele é alcoólatra. Deus não criou nenhum alcoólatra, Deus não criou nenhum viciado, por isso contemple, olhe exatamente o eu verdadeiro dele, a natureza divina dele. Ok? É o que Cristo fazia. Quando Cristo aparecia uma pessoa doente, um cego, um paralítico, um leproso, ele não ficava vendo. Também não ficava vendo porque a causa disso, por causa da causa daquilo, o karma de quem, se foi pecado disso, pecado daquilo. Cristo já contemplava a natureza divina, porque há pouco tempo, via qualquer coisa, sempre alguém chamava para Cristo, e ele falou, nenhum nem outro, como se dissesse. Quando perguntaram sobre aquele rapaz que nasceu cego, quem pecou mais, ele ou os pais? Se ele já nasceu cego, quando que ele pode ter pecado? Na encarnação anteriores, né? E Cristo falou, eu não quero saber se pecou ou não pecou, porque Deus não condena ninguém. Isso é para manifestar a glória de Deus. Então Cristo contemplou o Deus interior de cada pessoa. E essas pessoas ficavam curadas. Então, da mesma forma, contemple a natureza divina do marido,
para isso, pratique o que está no poder da oração. Repita 5.000 vezes por dia, 10.000 vezes por dia. Você é filho de Deus, é amável, é harmonioso. É filho de Deus, amável e harmonioso. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não são disciplinadas. E pratica meia dúzia, a pessoa já fez a tarefa do dia. Não. Então, para ser disciplinado, como um caso que aconteceu com uma... É um pouco longa essa história, mas é muito bonita. E a cura que ela teve, uma mulher que teve 4 ou 5 cirurgias, estava se mutilando de tanta cirurgia que teve e não deu conta. Então, fica curada porque ela praticou exatamente o que eu falei. Tá? Ela mora nos Estados Unidos. E o primeiro capítulo do Oração Tem Força, Oração Tem Poder. Okay? Pratique isso que ele vai ficar bom. E se você ama o seu marido, não o veja como viciado, veja como filho de Deus, certo? E não fique com a mente presa nem um segundo, nem um milésimo de segundo de que ele é viciado, que ele é viciado, que ele é alcoólatra, nada disso. Só veja o eu verdadeiro. Ou seja, veja com os olhos de Deus, como que Deus olha a todos nós, como filho dele. E é isso que você tem que fazer. Veja com olhos de Deus, tá? Para que isso ocorra, você tem que mudar seu sentimento, seu hábito, seus sentimentos que você tem de vê-lo como viciado para vê-lo como filho de Deus. Repetindo 5 vezes por dia. Outra pergunta? Feminino divorciada. Estou passando por dificuldades financeiras, pois o meu segundo filho se envolveu com vícios e estou pagando contas de cartão desde o final do ano passado. Não estou conseguindo me erguer por conta de tantas dívidas que ele fez. Bateu meu carro algumas vezes e o prejuízo não é pouco. Gostaria de saber o que devo fazer. Estou buscando ajuda para o meu filho e creio em Deus que ele vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Mas depende de você praticar. Professor Camilo Kusumoto, a infância dele já foi muito tumultuada porque ele tinha mágoa do pai biológico, do padrasto e da mãe. E quando ele estava no seminário, houve um momento que os seminaristas poderiam ter uma conversa com o professor Seiji Taniguchi. E quando chegou a vez dele, ele pensou, já foi articulando. Bom, eu já li a coleção, os 40 volumes da Verdade da Vida 4 vezes, já sei que eu entendo, já conheço tudo, então vamos ver o que ele vai falar. Quando ele entrou, antes dele abrir a boca, o professor Seiji falou, perdoe seus pais. Ele falou, mas eu já conheço Eiichiro, já li tudo, já li 4 vezes os 40 volumes. Tá? Perdoe seus pais. Pela cara dá para saber, né? Pela cara do professor Seiji já viu, perdoe seus pais. E ele novamente retrucou, e o professor Seiji falou, o que está escrito na revelação divina da grande harmonia? Dentre as pessoas mais importantes, são os teus pais. Foi aí que ele começou a fazer uma reflexão, de que realmente ele tinha a mágoa do padrasto, mágoa do pai biológico que saiu de casa, e da mãe. Então foi um trabalho muito difícil, porque ele tinha medo do padrasto, e foi muito traumatizante para ele, foi superar tudo isso. Até um dia que ele foi visitá-los, saiu da academia, foi visitar os pais, e mesmo uma conversa meio fria. Aí depois, na hora de ir embora, o irmão dele foi junto com ele, o irmão mais novo. Aí ele viu uma banca de frutas vendendo caqui. Aí ele comprou um pouco de caqui, falou para o irmão, leva para o papai. Só falou assim, falou por falar. Passado alguns dias, ele recebe uma caixa na academia, em nome dele. Quem mandou? O pai. Ele pensou, pronto, não gostou do caqui, devolveu tudo. Mas não estava devolvendo o caqui. O pai mandou, para você não passar frio, eu estou mandando um cobertor, blusa, não sei o que. Tá. Aí ele começou a pensar, puxa, papai me ama, né? Papai me ama. Foi daí que começou a manifestar aquela gratidão ao pai, ao padrasto e à mãe. Tá? Mas por causa do caqui. Por causa do caqui. Ele falou, manda para ele, né? Como se dissesse, já que eu vim sem fazer nada, então manda para ele. Mas ele não esperava essa reação do padrasto. E o amor do padrasto que tinha por ele. Por isso,
esse é um detalhe. Tá? Agora, é muito comum acontecer esse tipo de... Estava falando para o senhor Camilo Kusumoto. Então, e o que eu quero dizer é o seguinte, ele passou a ser praticamente um expert, talvez o maior o professor ligado à área da gratidão aos pais. E também da parte do outro livro de autoria dele, que é o Pela Paz dos Anjinhos. Então, esse tipo de reação, professor, logo quando alguém falava que o filho está gastando muito dinheiro, o marido está gastando muito dinheiro, se viciou com jogos, com vício, outras coisas a mais, ele dizia, é aborto, tem aborto na família, tem aborto na família. E aborto porque a pessoa abortou para não ter despesas. Então, não, mais um filho, mais uma boca para comer e comete aborto. Em consequência, fica no inconsciente da pessoa aquele sentimento de culpa que abortou por questões financeiras. Abortou por questões financeiras. E, consequência, algum filho, ou marido, ou a própria esposa, começa a ter problemas financeiros, como você descreveu. Se você disser, mas eu não fiz aborto, então verifique com o seu ex-marido se ele fez um aborto antes de namorar com você. Caso isso tenha acontecido, então precisa conversar com ele para dar um nome à criança, e também pedir perdão pelo que aconteceu, em seguida ler a sutra para esse bebê durante 21 dias. Tem um caso que aconteceu lá, acho que foi em Ibiúna ou foi em Santa Tecla. A esposa foi para a academia e o marido era muito grosseiro, muito bruto, assim, de vez em quando ele era assim, falava palavras ásperas e não era bem quisto por causa disso. Aí a esposa estava indo para a academia e o marido falou antes dela, a última coisa que ele falou foi o seguinte: pergunta para o seu guru, o guru sou eu, né? Pergunta para o seu guru por que eu sou assim. E aí contou também que uma semana anterior ela tinha sonhado que um grupo de crianças estava acordando a filha. E a filha de 3 anos desse casamento, porque a mulher já tinha tido um casamento, separou e conheceu esse homem. Desse segundo casamento tinha e esse homem que era um pouco bruto, grosseiro, tiveram uma filha de 3 anos, e essa menina de 3 anos falou, dá vontade de comprar um revólver e matar o papai. Falou para o pai, matar você, pai, vontade de te matar, com 3 anos de idade. E quando ele me contou tudo isso, eu já entendi o cenário. Ele falou, olha, o que está acontecendo, eu não vou falar para você, mas fale para o seu marido o seguinte, ele guarda um segredo e ele sabe do que eu estou falando. Simplesmente leve para ele o livro Pela Paz dos Anjinhos e fale para ele orar para o anjinho. Ela chegou em casa, ele falou, e o guru, o que ele falou? Ele falou que você tem um segredo que eu não sei, você nunca contou, e falou para você ler esse livro Pela Paz dos Anjinhos. Aí ele começou a chorar, dizendo, eu tive uma namorada, eu paguei para ela fazer o aborto. E quem estava causando esse sentimento de agressividade nele era essa criança que foi morta porque ele mandou pagar. E devido a esse temperamento, também por essa influência que a irmã, por parte do pai, que é a menina de 3 anos, disse, sinto vontade de matar. Mas quem falou para ela, quem fez com que ela falasse, sinto vontade de te matar, é a própria criança que foi abortada, o espírito da criança que estava muito magoada por ter sido morta. Aí a mulher começou a fazer oração, deu um nome para esse bebê e começou a fazer. Ele falou, eu não vou fazer, porque eu tenho meu centro espírita, eu vou continuar lá. Mas ele vendo a esposa fazendo, foi aí que ele percebeu, mas a criança é minha, é meu filho, minha filha. Então ele se sentiu na obrigação de fazer também. Foi aí que ele começou a fazer, se arrependeu, chorou, se emocionou
E mudou totalmente. E aquela distância que ele tinha com a menina de 3 anos, a menina passou a adorar o pai, acabou o problema, nunca mais se tornou agressivo e resolveu o problema. Então, leia Pela Paz dos Anjinhos. E também o fato do... É bom que leia o livro o capítulo 1 e pratique o que está no capítulo 1. Tá ok? Acabou o tempo. Obrigado. A vida é feita de recomeços e de momentos em que se busca a renovação. Prepare-se para iniciar 2024 com grandes esperanças. Por isso, sinta-se convidado a participar do Seminário Geral, Seminário do Renascimento. Termine o ano de 2023 em grande estilo, tirando um tempo para si e para a sua união com Deus, renovando a esperança para uma vida mais plena. Através de palestras e orações, você será direcionado a refletir e agir de modo a ter coragem para entrar em uma nova fase de sua vida. Nos dias 2 e 3 de dezembro de 2023, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye da Amazônia, Pará, Santa Fé, Bahia e Santa Tecla, Rio Grande do Sul. E nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. E atenção! Para você que participará do Seminário do Renascimento, na Academia de Ibiúna, no dia 10 de dezembro, vai acontecer a cerimônia especial de oração perpétua ao apóstolo da Missão Sagrada Espiritual, em idioma português e japonês, a qual participaremos de modo presencial. Seminário Geral, Seminário do Renascimento. A escala da sua jornada até a felicidade para o ano de 2024. Muito obrigado! A caridade é o ato de nosso dever e assim manifestamos amor em todos os atos. Todos os anos, a Seichonoye do Brasil arrecada contribuições para tornar o Natal mais alegre para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha pró-natal da Seichonoye do Brasil existe desde 1969 e tem como principal objetivo apoiar entidades beneficentes que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, garantindo que as doações cheguem às pessoas necessitadas durante as festas e fim de ano, levando alegria e esperança. Para que o sucesso em 2023 seja igualmente grandioso, contamos com a sua colaboração para a campanha pró-Natal. As doações podem ser feitas nas sedes regionais da Seichonoye, espalhadas por todo o Brasil. Para mais informações, acesse sni.org.br/onde encontrar. A sua participação é fundamental para tornar este Natal ainda mais especial para aqueles que mais precisam. Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Feliz Natal! Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, chamamos e convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos abraço para Pelotas, Goiânia, Rio Grande, Espírito Santo, Santa Cruz do Sul, Presidente Prudente, minha terrinha, Belo Horizonte, Maravilha, Uruguaiana, Miudinho, Rubem, Júlio, Rogério, Imperatriz, Maranhão, Erechim, Francisco Beltrão e Dourados, em Mato Grosso. Então vamos lá. Verdade da Vida 37, página 62, dia 16 de fevereiro. Aquele que sempre se renova, não envelhece. Aquele que sempre se renova, não envelhece. Envelhecer é sinônimo de
não ser capaz de renovar-se constantemente. Não ser capaz de renovar-se constantemente. Quando fala renovar, não é comprar móveis novos, não. Não é mudar a posição dos móveis. Renovar dentro de você. Okay? Dentro de você. A água parada apodrece. Concorda ou não concorda? Sim. Então, você que é emborrado, estou falando que aqui não tem ninguém. Tem gente que é emborrado, ranzinza, chato, reclama de tudo. Renove, muda esse modo de ser. Até agora você só atraiu coisa azeda, então mude. E da mesma forma, tem pessoas que falam, o que eu faço para não ficar sempre perdendo emprego? Olha, mude a cara, mude o humor dentro de você. Pare de criticar mentalmente seus colegas, seu chefe e sorria mais. Tem gente que tecnicamente é muito bom, mas é um mau humor que é terrível. Por isso que pessoas assim não duram muito tempo no local. Eu tive um chefe que era assim, mas o mal-humorado ninguém gostava dele. Nem as próprias pessoas do nível dele gostavam dele. Mas não ficou nenhum ano na empresa. Automaticamente sai do grupo, porque uma empresa onde as pessoas têm um sentimento agradável, sorridente, simpático, entre uma pessoa que é diferente, não combina, porque a lei da mente é semelhante, atrai semelhante. Se a pessoa é diferente, algo faz com que a pessoa saia. Tá? Algo faz com que a pessoa saia. Então, renovar é substituir o novo, o velho pelo novo. Estamos falando de renovar o velho pensamento por um sentimento mais novo, sentido interior. Na década de 60, 70, eu lembro que a informática começou nessa época. Naquele tempo era cartão IBM e tudo. Então, e algumas empresas começaram a aderir ao trabalho da informática. Mas tinha algumas empresas que o proprietário, os diretores, falaram, não, sempre foi feito assim, por que vai mudar? Sempre foi feito assim, por que vai mudar? E até teve um banco, não vou dizer o nome, o banco estava entre o terceiro ou quarto lugar no ranking. E o pessoal demorou para acompanhar a evolução. Não renovaram. E os outros bancos começaram a agilizar o processo, com isso, a rapidez das informações, tudo isso que o computador fazia, que exigia muitas mãos de obra. E, consequentemente, esses bancos se tornaram mais ágeis, e aquele que demorou para, quando percebeu que os outros bancos estavam subindo, melhorando e mais ágeis, aí perderam um pouco de tempo. Então, aqueles que acharam que é bobagem, não renovaram. Há um grupo religioso, vocês já devem conhecer, quem assiste de vez em quando, e fica nos Estados Unidos e no Canadá. São super conservadores. Já eles usam roupas, costume de coisa de 2 séculos atrás. Não usam carro, só na carroça. Tudo no trabalho a campo, não usam trator, é na base do arado manual, tudo isso. São estritamente conservadores. A vestimenta também é bem antiga, a carroça, tudo isso. Então não renovaram. Só que o fato de pensar, não sei o que eles pensam, mas acho que devem se conservar anterior, isso cai até numa coisa que não é a vontade de Deus. Pensar que a vontade de Deus não é a vontade de Deus ficar tão conservado. Se foi inventado, veio uma inspiração lá dos céus para que pudesse inventar uma coisa para melhorar, então por que não aderir? Não é? O segundo parágrafo dessa página 63 diz o seguinte: se algum ancião é considerado antiquado e é malquisto pelas pessoas, é porque vive somente estagnado no passado, age pela inércia do passado e avalia os jovens com base nas ideias do passado. E são aqueles que só falam, no meu tempo, antigamente, tudo era melhor. Será que tudo era melhor? Aquela televisão branco e preto, aquele tubão enorme, que era melhor, né? Aquele carro que fazia 5 km com 1 litro, será que era melhor? Não era melhor. A segurança era maior, era melhor, realmente era melhor. Tanto assim que eu lembro que quando, em 1969, 70, eu ficava até mais tarde na empresa,
saía 10h30, atravessava lugares assim que não tinha pouca iluminação e andava 10 quadros para pegar ônibus e nunca ouvia falar em assalto. Nada disso, né? Nesse ponto, sim. Mas, do outro lado, de querer manter sempre, conservar, não, eu sempre fui assim, eu nasci assim, vou continuar assim, isso é ficar parado no tempo, ok? Então fica estagnado. Nos anos 70 nós utilizávamos, aqui mesmo, tinha o quadro negro, utilizava o quadro negro. Mas hoje você vai em público de 500 pessoas usar quadro negro, quem que vai enxergar? Só quem está na frente. Então isso já era. Então hoje nós temos que usar a projeção, certo? Por isso que é importante que não sejamos antiquados. Página 63, Verdade da Vida 37. O egoísmo faz a infelicidade não só dos outros, como também da própria pessoa. Da própria pessoa. E aparentemente o egoísta pensa que está levando vantagem. Ele diz, eu sou eu, o resto é o resto. Só quer levar vantagem, né? O mundo é dos espertos, não sei o quê, só coisa, palavra de egoísta. Do ponto de vista da psicanálise, olha que frase interessante. O egoísmo é uma forma variante de autoflagelação. É uma variante de autoflagelação. Por quê? Daqui a pouco o mestre explica. Muitas pessoas tendem a pensar que o egoísmo seja uma forma de satisfazer a si mesma, fazendo o que bem entender, mas não é isso, não é bem isso. Então, algumas pessoas que no momento que alguém precisa de ajuda, fingem que não ouviu, ou que esqueceu, ou nega ajuda. Só está pensando nele. Conversa com a pessoa está pedindo um favor para ele, depois eu te ligo. Mas ele viu que não tem nenhuma vantagem financeira, não vai levar vantagem em nada, não liga, não vai atrás também para ajudar o que o rapaz pediu, o que a pessoa pediu. Se o amigo pede ajuda e procede dessa forma, o dia que ele precisar de ajuda, vai aparecer um monte de gente para ajudá-lo, né? Não vai aparecer ninguém. Não vai aparecer ninguém. Porque ele não tem crédito. Ele nunca plantou ajuda para ninguém, nunca pensou em ajudar ninguém. Consequentemente, também não vai receber ajuda. Então, as pessoas dizem, mas o senhor tem sorte. Sorte é consequência do karmas bons que você plantou. Ajuda que você ajudou muitas pessoas a serem felizes, então vem a colheita de ser ajudado também na hora que precisa. Ok? Pessoas interesseiras só atraem pessoas interesseiras pela lei da semelhança. Não é verdade? Pessoas que só pensam em levar vantagem, só atraem pessoas que querem levar vantagem. Quem é da velha guarda lembra que antigamente tinha muito conto do vigário. Conto do vigário, e a pessoa só vinha com uma conversa doce, melada, e para tapear. Era com bilhete premiado, dizendo que ele está com bilhete premiado, que ganhou na loteria, mas como ele tem que viajar agora, não pode ir no banco, na Caixa Econômica para retirar o dinheiro, e viu que a pessoa está com dinheiro, porque saiu do banco com dinheiro, então ficava com essa conversa. Aí a pessoa ficava, olha, esse bilhete aqui, já contei esse caso, mas é bom conhecer. Esse bilhete aqui está valendo 500 mil reais, tá? Mas eu te vendo por 50 mil, porque eu estou com pressa. E a pessoa pensando em levar vantagem, vou ganhar 500 mil e só vou pagar 50 mil. E fica em dúvida. E nisso passa um bilheteiro, para provar, tá um bilheteiro aqui, vamos perguntar para ele. Ô bilheteiro, por favor, veja esse bilhete aqui. Está premiado, está vendo? Aí a pessoa paga 50 mil para levar vantagem de ganhar 450 mil. Só que vai na Caixa Econômica, esse bilhete não tem prêmio não. Ele estava com a lista falsificada e caiu no conto do vigário. Porque pensou em levar vantagem, encontrou outro que também tem o mesmo pensamento, né? Tem o mesmo pensamento de levar vantagem. Que azar? Não, é pensamento interesseiro atrai outro interesseiro. Só que o outro interesseiro foi muito mais esperto que ele. O egoísmo nada mais é que prolongamento da atitude do menino levado que cai na rua e fica se debatendo e chorando até que alguém o levante. Vocês já viram isso, né? O egoísta se autoflagela para causar incômodo aos outros. Ele se autoflagela só para causar incômodo, para chamar atenção para ele. Como prova de que o egoísmo é uma forma de autoflagelação,
aquele que persiste em seu egoísmo nunca consegue experimentar a verdadeira sensação de alegria e paz. Porque queira ou não queira, ele fingiu, ele só pensou nele, fica aquele negocinho, sentimento de culpa, porque ele foi muito egoísta, né? A mulher, agora outro detalhe, a mulher que tem caso com um homem casado e deseja-o somente para si, é egoísmo ou não? A mulher é solteira, mas está tendo caso com um homem casado. Ele tem esposa e só quer o homem para si. Egoísmo? É. Estou comentando isso porque aconteceu lá nos Estados Unidos, uma mulher que estava tendo caso com um homem casado e a esposa estava doente. E o que ela fazia? Ela ficava torcendo para a mulher morrer, desejando a morte da esposa do rapaz. E com isso, ela guardou o quê? Sentimento de culpa. E começou a ter problema no coração. Ia no médico, o cardiologista, não achava nada. Mas era um sentimento de culpa que dava aquelas dores no coração. Porque ela queria que a outra morresse. Mas quem estava sofrendo essa pontada era no coração dela por autopunição. Ok? Continuando. O egoísmo, em outras palavras, seria a insistência do eu. Eu, só pensa eu. Né? Esse eu não é o eu verdadeiro. Esse é um ponto que, normalmente, a gente tem que aprender com os orientais, japoneses e chineses, que eles preservam muito a palavra eu, evitam falar eu, evitam do querer sobressair sobre o outro. Isso não existe. Tanto assim que eu mencionei no meu livro aquilo que eu, quando fui pela primeira vez no Japão, cara de japonês, mas sou brasileiro, então nunca tinha ido, primeira vez, só observar como que era o comportamento deles. E entraram 8 pessoas no restaurante, 8 homens, e um falava, ninguém interrompia, ninguém cortava, todo mundo sim, o outro ouvia, todo mundo ouvia. Então nunca, em nenhum momento a gente via, nunca vi, em 28 dias que eu fiquei, nunca vi uma discussão. Fica quieto, eu estou falando, cala a boca, não sei o que. Ou querer falar mais alto do que o outro. Isso nunca ouvia, porque o outro ouvia. O outro sabia ouvir. É a mesma coisa que os indígenas norte-americanos também fazem. Nós ouvimos, mas nunca interrompemos. Aquilo que está no livro Iluminando Seu Caminho, daquele ancião norte-americano, do índio ancião norte-americano, ele disse, nós achamos uma estupidez interromper a fala do outro. Nós ouvimos até o fim. Concordando ou não, nós ouvimos, mas não interrompemos. Então, esse é um detalhe que o sangue latino, às vezes, começa a cortar a ligação. Né? Então, o eu verdadeiro, aí diz, o eu restringe e amarra o eu verdadeiro, que é universal e infinito. Então, esse eu, muitas vezes só quer para ele, só quer vantagem para ele. Então, não é o eu verdadeiro, este é a imagem e semelhança de Deus. Não é o eu verdadeiro que está agindo dessa forma, é o pequeno eu. Né? Então, o pequeno eu é o seguinte, vamos entender o que é o pequeno eu. O que é o ego? Yogananda disse, é a identificação com o eu carnal, com o pequeno eu, só quer levar vantagem. Por isso que os animais são territoriais. Os animais, dificilmente, dependendo do nível, o animal também tem nível espiritual. Né? Daquele animal que realmente tem mais amor, ele ajuda o próximo. Mas aqueles que são egoístas como o chupim, como os outros animais, só pensam nele, só o território dele. Tá? Vamos avante. Valorizar, essa página é bonita. Valorizar o tempo, página 64. Valorizar o tempo é valorizar a vida. A vida no mundo fenomênico desenrola-se através do decurso do tempo. Mas, com o decorrer do tempo, a vida também vai passando. Aquele que não valoriza o tempo, passa a vida em vão. Será que nós estamos valorizando realmente o tempo? Um empresário bem-sucedido, ele perguntou, qual é o segredo do sucesso? Ele falou, não tem segredo. Basta você aproveitar cada minuto de sua vida. Aí você olha, vê se encaixa dentro daquilo que eu falo, aproveitar cada minuto de sua vida. Então você olha, por exemplo, o Michael Jordan, olha todas essas pessoas que, o Zico, Pelé, o Oscar Schmidt, chamado Monsanto, né? Quando ele fala, quando alguém gritava, você é Monsanto e acerta tudo. Eu falo, Monsanto nada, é treino. Treinava 1000 arremessos por dia, 1000 arremessos.
Então chega uma hora que você não erra. Todas essas pessoas que foram dedicadas, aproveitaram o tempo, ao invés de ficar lá folgado, perdendo tempo com coisas banais, ele ficava treinando. Por isso é valorizar o tempo. Da mesma forma, aquele rapaz que comentamos outro dia, ele era catador de lixo, de papéis de recicláveis, e a família muito pobre. 2 irmãos dele foram assassinados, mas ele, cada coisa que encontrava no lixo, o livro, ele guardava o livro, mesmo não sabendo ler. Mas depois foi se esforçando, foi aprendendo a ler. Com muito esforço, conseguiu uma bolsa e viajava muitas vezes muito de carona para poder ir até outra cidade para poder estudar. E no fim, depois de muito esforço, ele conseguiu se formar médico, medicina, com muito esforço, mas aproveitando cada minuto da sua vida, e foi o único da família de 8 irmãos que estudou, que os outros irmãos nem tinham segundo grau. Então o segredo é aproveitar bem o tempo, ok? A ciência econômica da Seichoné, segundo a qual não utilizar é o mesmo que desperdiçar. Quanto mais se usa, mais se multiplica. Torna-se ainda mais válida quando se refere ao tempo. Quanto mais você utilizar, mais não utilizar é desperdiçar. Quantos equipamentos foram comprados? De vez em quando passa na televisão, passa por uns vídeos, né? Equipamentos que foram comprados, novinhos, e que ficaram enferrujando ao tempo, no lugar aberto, porque o governo que comprou foi o governo anterior, e o governo que está depois, para não dizer que era do governo anterior, então ficava o equipamento perdido, não utilizou. Então, isso é a mesma coisa que deixar a torneira aberta e deixar a água caindo, sem mais nem menos. Colocar a roupa suja no tanque, água, sabão e deixa de molho. É tolo aquele que só fica olhando e não faz nada. Tem que pôr a mão na massa. Certo? Aí eu lembrei do Milor Fernandes. Aquele que é da velha guarda, lembra do Pasquim. É da época do Pasquim. Aí ele conta que tinha 3 tartarugas na estrada, olhando o movimento. Estavam lá já assim, 20 anos, olhando o movimento. Aí uma delas falou: está monótono, né? Vamos fazer um piquenique? Depois de 5 anos, decidiram, vamos. Aí demora 3 anos para preparar a cesta do piquenique. Foram caminhando para o local, demoraram 12 anos para chegar no local. Aí, na hora de comer o lanche, levantaram o pano lá da cesta, chegaram à conclusão que esqueceram do abridor de latas. Quem que vai buscar o abridor de latas? E decidiram que a caçula de 150 anos que deveria buscar. Aí a caçulinha foi buscar. E pá, demora 5 anos, 7 anos, nada da caçulinha chegar. Aí uma disse para outra: olha, estou com fome, já 7 anos que ela foi buscar, não chegou até agora. Vamos pegar um lanchinho aqui do fundo, ela não vai nem perceber. Quando levantaram para pegar o lanchinho do fundo, apareceu a caçulinha. Aham! Sabia que vocês não iam cumprir o trato, por isso que eu não fui buscar a abridor de lata. Desconfiança. Quem não confia no outro porque não confia em si. Quem não confia nos outros porque não confia, porque não tem autoconfiança nele mesmo. Verdade? O ladrão nunca confia no outro. A máfia, a Cosa Nostra lá dos Estados Unidos, o mafioso, quando tinha que entrar numa rua, dobrar a esquina para entrar numa outra rua, ele não dobrava assim, não, ele fazia assim, ó. Porque podia estar com medo e alguém estava esperando para que pudesse matá-lo, né? Porque ele não confiava em ninguém, porque também ele não confiava nem nele, né? Então, adiante. Adiante, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu falei do código dos indígenas, Cherokee, Miró, Comanche, esse grupo, né, Cheyenne, se reuniram e fizeram o código deles, código de ética deles, né? Então, ele primeiro diz: levante com o sol significa Deus,
para orar. Levante com Deus para rezar. Ore sozinho. Agora outro detalhe. Ore com frequência. Ore com frequência. Então as pessoas esse também é uma coisa que com frequência, para o seu subconsciente habituar e ter certeza do que você quer. Ou seja, o subconsciente, se você não deixar claro o que você deseja em mínimos detalhes, o subconsciente não vai buscar o que você quer. Não é que Deus não está dando, não. Você não definiu claramente o que você deseja. Por isso que eles também dizem, ore com frequência. O grande Espírito significa Deus, né? O grande Espírito que está falando de Deus, o escutará, se você ao menos falar. Ou seja, se você ao menos deixar claro o que você quer. Aquela história, deu para entender? Aquele rapaz lá, aquele caso que eu já citei, do rapaz lá no Paraguai, Assunção, que estava desempregado 3 meses que tinha casado, ficou desempregado, e procurava emprego, todo dia saindo para procurar emprego, não achava. Aí quando eu perguntei, qual emprego que você quer, ele falou, qualquer coisa. Por isso que não aparece nada. Ou seja, em outras palavras, exatamente aqui, ó, ele não deixou claro o que ele quer, né? Então, se ao menos você falar, se ao menos você deixa claro o que você deseja. No segundo, seja tolerante com aqueles que estão perdidos no caminho. Não finja que não viu. Eu criei uma frase, não finja que não viu. Não finja que não viu. Você está passando na sala, tem um negocinho caído, não finja que não viu, pegue. Tem um lixinho lá, uma poeira lá, não finja que não viu, pega o aspirador, limpe, né? Está passando na cozinha, viu a louça suja, não finja que não viu, lave. A esposa saiu, vai chegar mais tarde, você olha para o fogão, a comida não tá pronta. Não finja que não viu, faça. Mas não sei fazer, aprenda. Hoje tem tanto programa de chefe, aprenda, né? Aprenda. Ou então, vai lá no delivery, encomenda alguma coisa. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Então, seja tolerante com aqueles que estão perdidos no caminho. A ignorância, o convencimento, a arrogância, né? A raiva, os ciúmes e a avareza originam-se de uma alma perdida. Originam-se de uma alma perdida. Sobre o Shinsokan, só para finalizar. Se houver quem considere a meditação em Shinsokan apenas uma prática espiritual para obter uma experiência profunda, misteriosa, tem gente que quer fazer Shinsokan para dizer, eu vi isso, eu vi aquilo. O objetivo não é isso. Não é? E sobre isso eu lembrei de uma vez, uma academia de Biona, o pessoal estava com os olhos fechados na oração, aí um rapaz, ele mexeu com o negócio, quando terminou a oração, muitas pessoas, eu vi um clarão. É nada, ele pegou o flash, apontou para a direção do público, e pensou, eu vi um clarão, pensando que fosse uma coisa misteriosa. Mas o flash dele, que apertou, tinha um flash profissional, e até falou, ó, quer ver como vai ter depoimento de que viu a luz? É um clarão que ele apertou do flash. Então tem gente que procura ver essas coisas misteriosas. E o objetivo da Shinsokan não é esse. É preciso complementá-la com prática de gratidão. Esse é um ponto importante do Shinsokan. Não adianta a pessoa só fazer Shinsokan, porque ele fica muito seco, muito solitário, muito individualista, se só faz Shinsokan. Mas tem que fazer ato de gratidão, ajudar o próximo. Caso contrário, sua fé nada mais é que será, caso contrário, a fé dele será um filosofismo que o arruinará, tornando-o presunçoso, ingrato e imprudente. Aí o mestre diz o seguinte: a prática de gratidão é basicamente a postura mental de quem não se esquece jamais do sentimento de gratidão. A todo momento, onde quer que esteja, sentimos sentimentos contrários da gratidão. O que é? Coisa que não presta. Sentimento contrário de gratidão, queixas, reclamações, insatisfação, ódio, inveja, raiva, etc. Isso tudo é o contrário da gratidão. E quem guarda todas essas tranqueiras são aquelas pessoas que adoecem. A raiva, mágoa, ressentimento, criticar, aí dá problema de artrite, artrose, dor no joelho, por causa do crescimento crítico, né? Ou dá problema no estômago,
Porque o estômago é a segunda face, diz o professor Seiichi Taniguchi. Quando você fica com vergonha, você sente o sangue subir no rosto, fica vermelho, fica quente. E é o nosso rosto. Mas outro rosto que sente, outra parte chamado rosto, entre aspas, que sente qualquer emoções que nós temos, é o estômago, é o intestino. Por isso que a pessoa que está sempre guardando com raiva, problema de úlcera, por exemplo, gastrite, pessoa que está sempre mal-humorada ou raiva, ao invés de ficar aquele vermelho no rosto, fica no outro rosto chamado estômago, intestino. Por isso que as pessoas ficam guardando sentimentos, ressentimentos, ela está agredindo a si própria. E quando começa a ficar dessa forma, nervosa, irritada, a saliva, conforme disse a doutora Dunbar, a saliva muda de química. Ou seja, começam a surgir bactérias agressivas e você vai engolindo. E começa a corroer, doer o estômago. Por isso que acidez é mau humor, a saliva que ficou ácida. É a mesma coisa que o leite que azedou, você já está engolindo. Tá? Aí tem outro detalhe. Por que o Yogananda disse, não existe uma pessoa 100% vegetariana? Porque a todo momento nós estamos com a saliva que está cheia de bactérias, nós estamos engolindo. Então está comendo alguma coisa assim. Tá? Acabou o tempo, obrigado. Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente, ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faça que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seichonoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!